Durante muitos anos, as regras pareciam claras: estudar, trabalhar duro, ganhar experiência e se tornar competente eram os caminhos mais seguros para uma vida estável. Essa ideia foi repetida por pais, professores, empresas e pela sociedade como um todo. Não era apenas um conselho, era quase uma promessa silenciosa. Se você fizer tudo certo, o sistema vai te recompensar. Mas algo mudou. Não de forma abrupta, não com um anúncio oficial, e não com uma ruptura visível. A mudança aconteceu em silêncio, enquanto as pessoas continuavam seguindo as mesmas regras de sempre. Hoje, milhões ainda acreditam que estão jogando o jogo correto, sem perceber que o tabuleiro já foi alterado. A inteligência artificial é o principal motor dessa mudança. E ela não está apenas transformando profissões ou criando novas ferramentas. Ela está redefinindo quem é economicamente relevante e quem começa a se tornar descartável. A transformação que não faz barulho. Quando se fala em automação, muitas pessoas ainda imaginam fábricas cheias de robôs ou cenas futuristas dignas de filmes. Mas a verdadeira transformação provocada pela inteligência artificial não é cinematográfica. Ela é silenciosa, burocrática e invisível para quem está distraído com a rotina. A IA não entra expulsando pessoas dos seus cargos da noite para o dia. Ela entra aos poucos, assumindo partes do trabalho, simplificando processos, reduzindo custos e aumentando eficiência. No começo parece uma ajuda. Depois, vira um critério. Por fim, se torna uma substituição. O ponto central é simples. A inteligência artificial não substitui pessoas, ela substitui funções previsíveis. Se uma tarefa pode ser descrita em passos claros, repetidos e mensuráveis, ela pode ser automatizada. Não importa se quem a executa é dedicado, experiente ou apaixonado pelo que faz. A lógica da IA não leva em conta esforço humano, ela só avalia eficiência. Quando competência deixa de ser suficiente, existe um choque silencioso acontecendo no mercado de trabalho. Pessoas competentes, inteligentes e responsáveis estão percebendo que, apesar de fazerem tudo certo, seu valor econômico está diminuindo, não porque ficaram piores, mas porque o sistema mudou o que considera valioso. Durante muito tempo, ser bom em executar tarefas era um diferencial. Hoje, executar bem, algo previsível, é exatamente o que uma máquina faz melhor do que um humano. A inteligência artificial não se cansa, não se distrai, não adoece e não precisa de motivação. Isso cria um paradoxo desconfortável. Quanto mais alguém se especializa apenas na execução, mais fácil se torna substituí-la. O problema não é falta de talento, é posicionamento. A mentira do esforço recompensado. Uma das crenças mais profundas da vida adulta é a ideia de que esforço gera recompensa proporcional. Trabalhar mais horas, assumir mais responsabilidades e se sacrificar seria o caminho natural para ganhar mais dinheiro e segurança. Essa relação já era imperfeita antes. Agora, com a inteligência artificial, ela começa a ruir de vez. O dinheiro não segue esforço. O dinheiro segue alavancagem. Alavancagem é a capacidade de multiplicar resultados sem multiplicar tempo. É exatamente isso que a IA oferece, a quem sabe utilizá-la estrategicamente. Uma única pessoa, equipada com ferramentas inteligentes, pode produzir o equivalente ao trabalho de várias outras. Nesse cenário, quem depende exclusivamente do próprio tempo para gerar renda, entra em desvantagem estrutural. Não importa o quão bom seja, se o valor produzido não escala, ele perde relevância econômica. A nova divisão econômica, estamos entrando em uma nova forma de divisão social. Não se trata apenas de ricos e pobres, nem apenas de nível educacional. A divisão agora acontece entre dois grupos muito claros. De um lado, estão as pessoas que decidem, criam, estruturam e escalam. Elas usam a inteligência artificial como alavanca, como extensão do pensamento e como multiplicador de impacto. Essas pessoas não competem com a IA, elas a comandam. Em contrapartida, estão as pessoas que executam, repetem e dependem. Elas competem diretamente com sistemas que fazem a mesma coisa de forma mais rápida e barata. Mesmo sendo boas no que fazem, estão presas a funções que o sistema está aprendendo a automatizar. A IA amplia brutalmente essa distância, não por crueldade, mas por lógica econômica. O erro invisível que mantém pessoas pobres. Muitas pessoas acreditam que o problema é não conhecer inteligência artificial o suficiente. Elas correm atrás de cursos, ferramentas e tutoriais, tentando se atualizar, mas continuam presas ao mesmo erro. Usam a IA para executar melhor, não para mudar de posição no jogo. Isso cria uma falsa sensação de progresso. A verdadeira ameaça não é ficar para trás tecnologicamente, é continuar pensando como executor em um mundo que recompensa quem decide. A inteligência artificial expõe de forma implacável quem entende o processo como um todo,
e quem apenas cumpre tarefas isoladas. Ela revela quem construiu visão estratégica e quem construiu apenas dependência funcional. Um exemplo simples, mas realista: imagine duas pessoas no mesmo setor. A primeira trabalha duro, cumpre horários, executa tarefas com qualidade e depende diretamente do próprio esforço diário. Sua renda está limitada ao número de horas que consegue trabalhar. A segunda entende o processo por trás do trabalho, usa inteligência artificial para automatizar partes repetitivas, analisar dados, testar soluções e criar sistemas que funcionam sem sua presença constante. Com o tempo, a diferença entre elas não é apenas salarial, é estrutural. Uma está presa ao próprio tempo. A outra construiu alavancagem. Não é uma questão de inteligência superior, é uma questão de posicionamento. A ilusão da estabilidade, um dos maiores perigos da era da inteligência artificial, é a falsa sensação de segurança. Muitas pessoas ainda têm emprego, ainda recebem salário e ainda cumprem suas funções. Isso cria a impressão de estabilidade. Mas estabilidade não é estar empregado. Estabilidade é ser difícil de substituir. A IA corrói essa segurança lentamente. Primeiro, ela auxilia, depois, ela otimiza. Por fim, ela substitui. Quando a substituição acontece, parece que foi de repente, mas foi preparada ao longo de anos. O problema é que quando a maioria percebe, já está reagindo tarde demais. A pergunta que não pode ser evitada da inteligência artificial não vai destruir o trabalho humano como um todo. Ela vai destruir a ilusão de que todos continuarão sendo necessários da mesma forma. A pergunta não é se a IA vai afetar sua vida financeira. Ela já está afetando. A pergunta real é: você está se posicionando como alguém que cria valor, decide e estrutura, ou como alguém que apenas executa o que outros decidiram? Essa não é uma pergunta confortável, mas ignorá-la custa caro. Conclusão: a IA não escolhe, ela acelera. No fim das contas, a inteligência artificial não é o vilão da história. Ela não decide sozinha quem vai ficar pobre. Ela apenas acelera consequências que já existiam. Ela recompensa quem construiu autonomia, visão e alavancagem, e penaliza quem ficou preso à execução previsível. A IA é um espelho frio do sistema, um espelho que não se importa com esforço, intenção ou mérito moral. Ela apenas mostra quem entendeu o jogo e quem continuou jogando pelas regras antigas. A decisão não acontece de uma vez. Ela acontece todos os dias, em silêncio, e quanto mais cedo isso é entendido, menos caro se torna. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te fez pensar, considere se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima.